Nesse vídeo nós vamos trabalhar com inequações irracionais. Uma equação irracional vai ser uma inequação em que há pelo menos uma incógnita sob um ou mais radicais. Então eu tenho três exemplos aqui de inequações. Na primeira, raiz quadrada de x mais 2 maior que 3. Veja, é uma inequação e eu tenho aqui uma incógnita sob uma raiz. Eu tenho aqui, x2 menos 3x mais 1, né? Raiz de x2 menos 3x mais 1 maior que x. Perceba novamente, é uma inequação. E eu tenho aqui uma incógnita, pelo menos, né, sob uma raiz. E aqui, raiz de x mais raiz de 3x menor que 2. De novo, uma inequação. E perceba que eu tenho aqui, pelo menos, uma incógnita sob uma raiz. Duas observações importantes que nós precisamos fazer. A primeira, né? Se eu tenho A e B pertencente aos reais, tá? Se eu tenho A maior que B, isso é uma condição, né? A maior que B, se e somente se A ao quadrado for maior que B ao quadrado. Ok? E da mesma forma, A vai ser menor que B se e somente se A ao quadrado for menor que B ao quadrado. Essas duas observações aqui vão nos trazer duas implicações importantes, tá? A primeira delas seria essas duas, por exemplo, aqui, nessas duas implicações. Elas vão ser verdadeiras, de acordo com essa observação aí que a gente realizou. Por exemplo, 2 menor que 5 implica que 4 é maior que 25, ou seja, que 2 ao quadrado é menor que 5 ao quadrado. Isso é verdade. 2 menor que 5 implica que 2 ao quadrado é menor que 5 ao quadrado. Isso é verdade. Aqui também, raiz quadrada de 3 maior que raiz quadrada de 2 implica que 3 é maior que 2. Ok? Então, são verdadeiras essas implicações. Porém, né, nem toda desigualdade, nesse caso, ela vai ser verdadeira. Olhem, por exemplo, essa aqui. Menos 3 menor que menos 2. Isso é verdade. Né? Menos 3 é menor que menos 2. Então, 9 menor que 4. Opa, peraí, aí já deu problema. Eu vou ter, então, que menos 3 ao quadrado menor que menos 2 ao quadrado não é verdade. Isso é falso. Então, menos 3 menor que menos 2 implica que 9 menor que 4? Não. Da mesma forma aqui, 2 é maior que menos 5. Ok. Isso implica que 4 é maior que 25? Também não. Então, essa observação que a gente fez, ela vai nos dar algumas implicações que são verdadeiras em alguns momentos e falsas em outros momentos, né? Aí você deve estar se perguntando, poxa, o que eu vou fazer então quando eu tiver uma inequação? O que eu faço, né? A gente vai precisar avaliar que tipo de inequação que a gente tem e definir algumas coisas. Por exemplo, definir o domínio que eu vou estar trabalhando, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, nessa série de vídeos, né, que eu vou fazer, esse é o primeiro, vou mostrar 3 tipos, né, de inequações irracionais que existem, tá? Vocês vão perceber que eu vou trabalhar com a ideia de função, porque eu vou estar falando de domínio. Então, faz muito mais sentido eu usar função para falar sobre domínio, tá? Ao invés de usar, por exemplo, A, B, C. Eu vou usar a função porque eu vou estar precisando, né, falar sobre domínio, ok? Bom, o primeiro tipo de inequação irracional que a gente vai ver é uma inequação irracional que tem esse jeitão aqui, raiz de uma f de x que é menor que uma g de x. Ou seja, perceba, eu tenho aqui uma função dentro da raiz que é menor que uma outra função. Detalhe, eu estou usando função porque eu vou falar de domínio, tá? O que eu quero dizer aqui, por exemplo, seriam expressões desse tipo. Eu tenho aqui por exemplo, raiz de 2x que é menor que algo que está fora da raiz, tá vendo? Por exemplo, 6x mais 1. Tá? Então, é esse tipo de inequação irracional que a gente vai ver primeiro. Tá? Eu tenho a raiz de alguma coisa que é menor ou igual, a gente vai ver no final que serve tanto para menor ou igual, que uma outra coisa que está fora da raiz. Ok?
Nesses casos, nós vamos precisar fazer duas coisas, tá? A primeira é estabelecer o domínio de validade da expressão que a gente está trabalhando. Então, vamos pensar aqui comigo. Ó. Vamos olhar aqui para esse primeiro caso. Ó. Vamos olhar aqui para esse primeiro caso. Quando que raiz de alguma coisa, né, pensando nos reais, né, quando que raiz de alguma coisa ela vai ser verdadeiro? Essa coisa, que no nosso caso é f de x, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser positiva, tá? Ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer esse domínio. Ó. A f de x ela tem que ser maior ou igual a zero. A segunda coisa, né, que também vai acontecer, que tem que acontecer, né, é que a g de x aqui no caso tem que ser maior de alguma forma que a raiz de f de x aqui, tá? Ou seja, em outras palavras, a g de x tem que ser maior que zero, tá? Essa é a segunda condição para isso acontecer. Aí você pode estar se perguntando, professor, por que a g de x não pode ser maior ou igual a zero? Porque a gente poderia ter um problema. Ó. Imagina aqui que eu tenho ó, raiz de zero e eu escrevo que raiz de zero é maior que zero. A gente vai ter um problema, porque raiz de zero é maior ou igual a zero. Nessa expressão aqui, ó, raiz de zero é maior que zero, a gente tem um problema. Então, como a minha f de x é maior ou igual a zero, a g de x tem que ser maior que zero. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz quando tem uma inequação irracional dessa forma. Eu estabeleço o domínio de validade. No caso, a f de x tem que ser maior ou igual a zero, senão, se ela for menor que zero, a gente tem um problema nos reais aqui. Tá? E a g de x ela tem que ser maior que zero. Ok? A segunda coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Estabelecido o domínio, eu vou ter que quadrar a inequação e resolver ela. Tá? O que seria isso, né, de quadrar a equação? Eu vou tomar aqui ó, a raiz de f de x menor que g de x e vou quadrar ela. Quadrar significa elevar ambos os lados da inequação ao quadrado. Então, eu vou quadrar ela aqui, ó. Vou quadrar. Quando eu elevo os dois lados da inequação ao quadrado, o resultado da inequação não se altera, né? A inequação não se altera. Então, detalhe, né? A gente já viu que a f de x ela é positiva, ó. Já estabelecemos aqui o domínio. Então, a raiz quadrada elevada ao quadrado, nesse caso, vai me dar quem só? Vai me dar só a f de x. Tá? E ela vai ser menor no caso que g de x ao quadrado, g de x ao quadrado. Tá? Então, são essas duas coisas que nós vamos fazer. A primeira, estabelecer o domínio de validade, e né, no caso para f e para g. E a segunda é quadrar a inequação. Ou seja, elevar a inequação, ambos os lados da inequação, a 2. Tá bom? Bom, feito isso, o que a gente tem? Nós temos duas expressões que a gente pode agrupar, tá? A gente pode agrupar. Olha aqui com atenção. A primeira diz que a f de x tem que ser maior ou igual a zero e a g de x tem que ser maior que zero. E também diz que a f de x tem que ser menor que a g de x ao quadrado. Bom, você não concorda comigo? Se eu agrupar essas duas expressões, eu vou cair em uma coisa desse jeito aqui, ó, que a f de x ela não tem que ser maior ou igual a zero? Se ela é maior ou igual a zero, isso é a mesma coisa, né, que eu dizer que zero é menor ou igual que a f de x. Tá? Então, ó, zero é menor ou igual que a f de x. E, ao mesmo tempo, a f de x na inequação não era menor que a g de x? Então, ela vai ser menor que a g de x ao quadrado. Tá? Então, a gente agrupa a expressão 1 e 2 dessa forma. Ó. É essa inequação aqui que a gente precisa resolver juntamente com essa inequação, ó, porque a gente falou lá no começo que a g de x tem que ser maior que zero. Então, a gente tem duas inequações que eu vou precisar resolver. Para quê? Resolvendo essas duas inequações, agora eu consigo achar a solução, no caso, para essa inequação aqui, ó, raiz de x menor que g de x. Ok? Então, quando a gente juntou as duas expressões, a 1 e 2, a gente obteve essa nova inequação aqui e essa inequação que a gente já tinha estabelecido.
Em outras palavras, ó, a raiz de uma f de x é menor que uma certa g de x, se e somente se 0 for menor ou igual a f de x, que é menor que a g de x ao quadrado, e a g de x for maior que 0. Tá? Isso aqui, pessoal, funciona para o caso em que a raiz da f de x for menor ou igual que a g de x. A única coisa que vai mudar é que agora a g de x vai ser maior ou igual a 0. Por quê? Eu teria aqui no caso, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, raiz de 0 pode ser maior ou igual a 0. Isso pode acontecer. Então, a g de x, nesse caso, ó, ela vai ser maior ou igual a 0. Tá? Então, nós temos essas duas possibilidades. Raiz de x menor que g de x, se e somente se 0 menor ou igual que f de x, menor ou igual que g de x ao quadrado. E a g de x tem que ser maior que 0. O detalhe é o seguinte, pessoal. Nós vamos ter duas inequações para resolver. Tá? A gente tem que achar a solução para essa inequação e a gente tem que achar a solução para essa inequação. A interseção dessas duas inequações, por que a interseção? Ó? Porque tem que acontecer ambas. Ó. Tem que acontecer isso e isso. A interseção dessas duas coisas vai me dar a solução aqui para essa inequação. Tá? Que funciona para o caso também, né, de ser menor ou igual. Vamos ver um exemplo para ver se ajuda a clarear. Resolva em R raiz quadrada de x2 menos 3x menor que 2. Okay? Perceba que nós temos aqui uma inequação do tipo que a gente viu, que é a raiz de uma f de x que é menor que uma g de x. Tá? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Né? Nós vimos que primeiro eu tenho que estabelecer o domínio. Tá? Eu tenho que estabelecer o domínio dessa expressão. Vamos fazer isso então. Qual que vai ser aqui o domínio, ó, no caso para f de x? A primeira coisa que tem que acontecer aqui, ó, tem que acontecer que x ao quadrado menos 3x tem que ser maior ou igual a 0. O que mais que tem que acontecer? Ó? Tem que acontecer que a g de x tem que ser maior que 0. Então, 2 tem que ser maior que 0. Nesse caso, ó, 2 é maior que 0. Tá? Então, essa condição aqui já está satisfeita. Então, a gente agora tem que se preocupar, por enquanto, só com essa inequação. Tá? E aí, o que a gente viu também que nós temos que fazer? Estabelecido o domínio, que a gente acabou de estabelecer aqui, nós precisamos quadrar a inequação. Então, agora, eu vou quadrar a inequação. Então, eu vou quadrar raiz de x2 menos 3x, tem um bugzinho aqui, menor que 2. Vou mudar aqui de cor. Quadrando isso aqui, ó, eu vou elevar ambos os lados da inequação ao quadrado. Então, ó, a raiz quadrada de x2 menos 3x vai me dar o quê? Vai me dar, vou fazer aqui, ó. Vai me dar x2 menos 3x. Lembrando que me dá isso porque a gente já definiu que isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Senão, a gente precisaria usar a ideia de módulo ou valor absoluto. Tá? 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho agora essa outra condição, que é a condição 1 e 2. Certo? Está aqui. Ó. Já trouxe ela para cá. Bom, isso aqui vai ser verdade, né? Aí que seria o terceiro passo, quando a gente agrupa aqui, ó, o 1 e o 2. Como que a gente viu que agrupa? Ó, se x2 menos 3x é maior ou igual a 0, isso significa que 0 é menor ou igual que x2 menos 3x. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente viu que x2 menos 3x tem que ser menor que 4. Então, isso aqui, 0 menor ou igual que x2 menos 3x tem que ser menor que 4. Então, agora, a gente vai estar trabalhando com essa expressão. Aí você está falando, professor, mas e a g de x lá tinha que ser maior que 0? A gente não precisa mais se preocupar com ela, porque 2 é maior que 0. Agora, por exemplo, se ao invés de 2 aqui fosse um x, aí eu teria mais uma inequação para estar trabalhando. Tá? Então, agora nós temos que resolver duas inequações. Ó, a primeira é essa aqui, que x2 menos 3x é maior ou igual a 0. Ou você também poderia resolver essa aqui, ó, 0 é menor ou igual que x2
menos 3x, que é a mesma coisa. Tá, pessoal? Eu escrevi fora aqui. Você também poderia resolver, ó, deixa eu repetir, ó. X0 menor ou igual que x2 menos 3x. Tá? Mas é a mesma coisa, então a gente nem vai se preocupar com isso. Tá? Então, vamos trabalhar nessa inequação. E depois disso, você vai precisar resolver essa inequação aqui também. Ó. Você também vai precisar resolver essa equação. x2 menos 3x menor que 4. E aí, o que acontece? A interseção das duas soluções é o que vai me dar a solução para essa inequação aqui. Tá? Vamos resolver essa inequação? Ó. Vamos vir aqui para 1. Vamos resolver ela. Ó. x2 menos 3x maior ou igual a 0. A gente já viu que quando eu tenho inequações não lineares, eu tenho que tentar transformar ela num produto para facilitar a minha análise. Tá? Então, vou transformar isso aqui, como é uma expressão quadrática, e não tem aqui o termo c, eu vou colocar aqui, no caso, o x em evidência. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar o x em evidência. Colocando o x aqui nessa expressão, porque eu tenho x aqui e eu tenho x aqui, vai ficar, ó, x que multiplica, ó, aqui era x², ficou x. Menos, aqui era 3x, ficou 3. Tá? Então, se você quiser fazer o teste, faz a distributiva, ó, e vê se volta na original. Ó. X vezes x, x². X vezes menos 3, menos 3x. Beleza, tá? Então, eu transformo essa inequação num produto aqui, ó, num produto de duas expressões. A x que multiplica x menos 3. Bom, olha com atenção. Vamos pensar na equação. Vamos pensar na equação x que multiplica x menos 3 igual a 0. O que isso aqui me diz? Ó? Isso aqui vai me falar o seguinte, eu tenho um produto de duas coisas. Quando um produto de duas coisas é 0? Quando A é 0, ou melhor, quando um fator é 0 ou quando o outro fator é 0. Tá? Então, isso aqui vai ser verdade quando x for 0 ou quando x menos 3 for 0. Né? Isso aqui implica, então, que x é 3. Tá? Então, olha só, eu já encontrei, né, como a gente já viu nos vídeos anteriores, os pontos críticos da equação x que multiplica x menos 3 igual a 0, que é 0 e x menos 3. Tá? Ou seja, eu vou agora avaliar o intervalo formado pelos pontos críticos na reta real, no caso aqui, ó, 0 e 3, em relação à minha inequação aqui. Tá? Então, percebam que eu já construí aqui uma meio torta. Deixa eu subir só um pouquinho. Uma reta numérica que está um pouquinho torta. Né? Deixa eu só subir aqui. E a gente vai agora fazer a avaliação dos intervalos. Porque os pontos críticos nessa reta numérica aqui, ó, eles me deram três intervalos. Ó. O intervalo aqui, ó, de menos infinito até 0, de 0 até 3 e de 3 até infinito. Tá? Então, a gente vai ter que avaliar o que acontece em cada intervalo. Tem várias formas de fazer isso. Eu gosto de usar valores testes, eu acho que é o mais fácil. Então, por exemplo, eu vou pegar um valor que esteja aqui, ó, que seja menor do que o 0. Tá? Que valor que eu posso pegar? Qualquer um. Vou pegar, por exemplo, menos 10. E vou avaliar aqui nessa equação que acontece quando aqui for menos 10. Ó. Se o x for menos 10, ele vai ser negativo. Aqui, ó, menos 10 menos 13, menos 3 dá menos 13. Então, ó, aqui eu vou ter um produto de um negativo com um negativo. Isso aqui resulta num número positivo, ou seja, um número que é maior ou igual a 0. Então, veja, esse intervalo aqui, ó, vai satisfazer a nossa inequação. Tá? Então, o intervalo ó, que vem de menos infinito até 0, no caso, o 0 aqui, ele vai ser fechado, porque ó, o sinalzinho aqui é maior ou igual. Então, o intervalinho que vem aqui ó, até o 0, deixa eu fazer de uma cor diferente, que vem aqui ó, até o 0 fechado, ele satisfaz. Maravilha. Vamos olhar agora um intervalo aqui entre 0 e 3. Quem que eu pegaria? Ah, sei lá, pegaria 1. Então, vou trocar aqui ó, esse fator do produto por 1 e aqui o x por 1. Então, trocando aqui por 1 vai ficar positivo, certo? Positivo. 1 menos 3, menos 2, certo? Positivo, que é negativo. Positivo com negativo vai dar negativo. Tá? Então, dá aqui um negativo. Resultar
Um número aqui negativo. Que não nos interessa. Por quê? Porque a gente está interessado nos valores que são maior ou igual a zero. Então, o intervalo fechado aqui, ó, o intervalo aqui, ó, de 0 a 3 não nos interessa, tá? Será que o zero vai interessar para a gente? Vamos ver, ó. Aí a gente já vê se aqui é aberto ou fechado, ó. 0 vezes qualquer coisa é maior ou igual a zero? É, então o zero fechado funciona para nós, tá? Vamos pegar aqui agora o próximo intervalo, maior que 3. Por exemplo, 4. Se eu pegar aqui 4, ó, vai ficar positivo. 4 aqui, ó, 4 menos 3 dá 1 positivo. Então, aqui fica positivo. Positivo com positivo dá positivo. Oba, para a gente interessa. Então, esse intervalo aqui vai satisfazer a nossa solução. Será que o 3 entra? Será que aqui é fechado ou aberto? Vamos fazer o teste, ó. 3 que multiplica, ó. 3 menos 3 é 0. 3 vezes 0 é 0. Oba, então 3 entra aqui também, bolinha fechada. Tá bom? Então, olha só, a gente acabou de encontrar a solução para essa inequação aqui, ó, para a inequação número 1. Qual que é? Ó? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que 0, ou x é maior ou igual a 3. Então, ótimo. A solução de 1, ó, vou chamar aqui até de solução de 1. S1 eu já encontrei. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar a solução aqui de 2. Então, vamos lá encontrar a solução de 2. Bom, então a inequação 2 nossa, ela é x2 menos 3x menor que 4, né? Ó. Então, é a segunda inequação que a gente tem que encontrar a solução. x2 menos 3x menor que 4. O que a gente tem que fazer aqui, né? Nós já vimos que eu preciso acertar essa inequação. Então, para acertar, eu vou tirar aqui, ó, 4 de ambos os lados, tá? Então, x2 menos 3x menos 4 está aqui. 4 menos 4 está 0. Então, veja, a gente tem uma inequação aqui não linear. Tem várias formas de resolver. Uma delas, né, como essa aqui é quadrática, ó, é transformar essa expressão aqui num produto de dois fatores, sendo que eu posso transformar uma equação quadrática dessa forma aqui, ó, x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação, aqui, ó, da equação x2 menos 3x menos 4 igual a 0. Então, resolvendo essa equação, eu vou achar duas raízes, e essas duas raízes vão ser aqui o x1 e o x2 que eu quero trabalhar, tá? Veja, eu vou conseguir transformar, então, uma soma aqui, ó, com um fator quadrático, em um produto de dois fatores, tá? Isso facilita na hora de fazer a análise. Então, vamos encontrar quem são x1 e x2, que, na verdade, vão ser os nossos pontos críticos, né? São os nossos pontos críticos que a gente vai colocar lá na reta real. Então, vamos lá. Quem são eles? Vou usar aqui a fórmula do discriminante. Então, ó, depois você pausa o vídeo e olha com atenção. No final, a gente vai chegar que x1 é 4 e x2 é menos 4. Tá? Então, essa expressão aqui ela vai ser transformada como x menos x1. Ó, o x1 é 4. Então, vai ficar x menos 4, que multiplica x mais 1. Por quê? Por que é mais? Ó, porque o x2 nosso aqui deu menos 1. Então, menos 1 dá mais 1. Tá? E isso tem que ser menor ou igual a 0. Ou seja, o que a gente fez? Transformamos aqui essa inequação não linear nessa inequação que também é não linear, né? Mas agora ela é o produto de dois fatores. Tá? O que nós fazemos, como nós já aprendemos, para avaliar as soluções aqui dessa inequação? Nós vamos fazer um teste nos pontos críticos. Vamos analisar o intervalo. Então, os pontos críticos que a gente viu é 4 e menos 1. Então, vou colocar aqui na reta real 4 menos 1. Está aqui, ó, 4 menos 1. Percebam que nós temos três intervalos. Ó, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 4 e de 4 até o infinito. Tá? Vamos fazer a avaliação em cada um desses intervalos. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, no primeiro, ó, vou pegar um cara menor que menos 1. Vou pegar, por exemplo, sei lá, menos 2. Trocar aqui, ó, menos 2 menos 4, menos 6. É negativo. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Também é negativo. Produto de dois negativos me dá um positivo, que não nos interessa. Ó. Não nos interessa porque a gente quer os caras menores que zero. Então, esse intervalo, ó, de menos infinito a menos 1 e que é aberto, tá? Por que é aberto? Por causa do sinalzinho aqui, ó, que é menor, ele não entra na nossa solução, tá? Vamos analisar outro intervalo, ó, de menos 1 a 4. Quem que eu vou pegar aqui? Pega qualquer um, eu vou pegar o 0.
Então, 0 menos 4 vai dar um negativo. 0 mais 1 dá um positivo. Tá? E agora, ó, produto de um positivo com um negativo vai me resultar em um negativo. Vai me resultar aqui num negativo. Menor que 0, isso nos interessa. Então, o intervalo ó, de menos 1 e 4 aberto, por que eu sei que aqui é aberto? Ó, vamos trocar aqui por menos 1. Ó. Menos 1 menos 4, menos 5. Menos 1 mais 1 dá 0. Menos 5 vezes 0 é 0. E 0 é menor ou igual a 0, e não é menor que 0. Então, menos 1 não entra na parada, tá? Então, aqui é bolinha aberta. Assim como 4. Ó. Se eu trocar aqui por 4, ó, 4 menos 4 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, e 0 é menor ou igual a 0, não menor. Então, aqui também é bolinha aberta, tá? Então, ó, o intervalo aqui, perceba aqui embaixo que ele é aberto. Então, esse satisfaz. E aí eu pego um cara qualquer aqui maior que 4. Por exemplo, 10, vai? 10 menos 4, 6, que é positivo. 10 mais 1, 11, que é positivo. O produto de um positivo dá um positivo, que não nos satisfaz. Então, aqui é o intervalo. Deixa eu subir aqui só mais um pouquinho. O intervalo 4 e infinito, para a gente não funciona. Então, vejam, o que eu tenho aqui é que a solução de 2, né, a solução da inequação 2, ela é todo x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor que x menor que 4, ou seja, só esse intervalinho aqui, tá? Olha só o que a gente tem, ó. Deixa eu trazer aqui de novo. Ó. Eu tenho agora a solução para os dois casos, né? Para as duas inequações lá do começo, que era x2 menos 3x maior ou igual a 0, que a gente viu que era a solução dela é x menor que 0 ou x maior que 3, e a gente tem a solução de x2 menos 3x menor que 4, que é menos 1 menor que x menor que 4. Então, a gente tem as duas soluções. Mas lembra que eu comentei que tem que acontecer as duas coisas? Ó. A solução tem que funcionar tanto para essa quanto para essa. Então, no caso, a gente precisa achar a interseção das soluções. A gente precisa achar a interseção das soluções. Então, o que eu fiz aqui foi construir a reta numérica das soluções, né, das duas soluções que a gente encontrou, tanto de S1 quanto de S2. Eu construí aqui para a gente calcular essa interseção, tá? Então, olha, tá aqui a primeira, ó. É todo x menor ou igual a 0 e todo x maior ou igual a 3. A segunda, ó, é todo x que está entre menos 1 e 4, e menos 1 e 4 não entra. Vamos calcular a interseção? Então, quem vai ser a interseção? Veja, são os caras que estão em ambas as soluções. Ó. Então, se você olhar com atenção, ó, aqui nesse intervalinho, ó, aqui, eu vou ter valores que estão tanto na primeira solução quanto na segunda solução. Então, nessa interseção aqui, ó, que vai de menos 1 a 0, ela está em ambas. Ou melhor, isso é a interseção, né, das soluções 1 e 2. Se você olhar aqui, ó, todos esses números reais que estão aqui, eles não vão estar na solução 1. Então, isso aqui está fora, tá? Mas, olha, eu vou ter mais um pedacinho aqui, ó, que eu tenho números reais que estão tanto aqui quanto aqui, ó. Tanto na solução 1 quanto na solução 2, ó. Então, tá aqui, ó. Eu vou fazer a interseção. Então, é bolinha fechada no 3, ó, porque o 3 está aqui também. E bolinha aberta no 4, porque ó, o 4 está aqui, ó, o 4 está aqui, mas o 4 não está aqui, a bolinha aberta. Então, calculei aqui a interseção. Então, olhem só, a interseção das soluções 1 e 2 vai me dar esse conjunto solução. E esse conjunto solução aqui é a solução para a inequação que a gente estava procurando, tá? Que é todo x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor que x menor ou igual a 0, ou, né, porque pode acontecer isso aqui, ou isso aqui, né? Ou x está entre 3 e 4, né? Com 3 sendo, entrando na parada, tá? Então, isso aqui é a solução da nossa inequação original. Qual que era a mesma? Vou trazer ela aqui, peraí. Pronto, está ela aqui, ó. Então, essa solução que a gente acabou de encontrar satisfaz essa inequação aqui, tá? Então, vejam que tem alguns procedimentos que nós precisamos fazer. Ah, professor, como que eu sei que eu não errei nada? Faz o teste, né? Escolhe aqui algum valor aqui, ó, que está nesse intervalo, e aplica aqui na inequação. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, entre menos 1 e 0, vamos pegar o menos meio, vai? Ó, se você trocar aqui menos meio ao quadrado, dá meio, certo? Menos 3
vezes menos meio vai dar 3 sobre 2. Ó, então, isso aqui dá 0,5, 3 sobre 2 é 1,5, não é? Então, como é que eu me perdi? Aqui dá... Ei, Jesus. Ó, fazendo o teste, eu peguei, por exemplo, o menos meio, trocando aqui na equação, a menos meio ao quadrado dá 1/4. Menos 3 vezes menos meio dá 3 sobre 2. 1/4 1/4 é 0,25. 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 mais 0,25 dá 1,75. A raiz de 1,75 é menor que 2. Né? E aí você pode fazer o teste para qualquer número aí nos intervalos, né? Que você verifica se você acertou ou não. Ok? Pessoal, esse é o primeiro vídeo da série de 3 vídeos. No próximo vídeo nós vamos ver uma outro tipo de inequação. Porque olhem com atenção, né? Deixa eu desenhar aqui, só um minuto. Porque nós vimos como proceder quando eu tenho uma inequação dessa forma. Mas vocês não concordam que também pode acontecer isso? Ó? Uma raiz de f de x que seja maior que uma g de x? Então, essa é a segunda formato que a gente vai ver. E também pode acontecer de eu ter uma f de x, que é uma raiz de uma f de x, que é maior que a raiz de uma g de x. Bom? Então, nós vamos ver essas três formas, né? E como que a gente pode resolver nesses casos, tá? Então, vejo vocês no próximo vídeo.